Hoje eu vou te ensinar algumas coisas em Libras. Então, para começar, ensinar. Ensinar para outras pessoas. Se for alguém me ensinando, você faz para dentro. Mas eu vou te ensinar algumas coisas em Libras, sinal de Libras. A primeira delas é que Libras não é uma linguagem, tá bom? Chega de vacilar. Libras é língua. É uma sigla. Língua Brasileira de Sinais. Libras. Portanto, sendo uma língua brasileira, ela não é universal. Só se fala Libras no Brasil. Então, nos outros países, tem as línguas de sinais daquele país. Certo? Acabou a confusão? Nunca mais vai falar que Libras é linguagem? Nunca mais vai falar que Libras é universal, correto? Então, bora começar. Nós vamos começar do zero, do início, então será pelo alfabeto, que é o empréstimo linguístico do português. A gente chama de datilologia, é isso mesmo, não está errado não. Datilologia. E o sinal para datilologia é este aqui, datilologia. Vamos lá então? A, B, C. Você pode treinar com as duas mãos, porque haverá momentos na sua sinalização que você precisará fazer com as duas mãos, ok? Seja porque você vai estar segurando um copo d'água, com a mão dominante no caso, e vai ter que fazer a datilologia com a outra mão, ou seja por alguma outra situação, segurando o celular, conversando, videochamada. Então é bom que você aprenda a fazer com as duas mãos, ok? Mas vamos lá. A, B, C, D, E, F, polegar encosta aqui, F, G, H, I, J, K. Ó, põe o dedo aqui no meio, este movimento, K, ou assim para cima, L, M, N, O, P, igual H, igual K, mas agora é paradinho, P, Q, R, S, T. O F é para fora, o T é para dentro. T, U, V, W para cima, X, ó, para trás, X. Alguns lugares é assim, X. Aqui em Minas Gerais nós fazemos assim para trás, X, Y, ó, Y e Z. Treine com as duas mãos, B, C, D, E, F, G, H, I e assim sucessivamente. Eu quero dar algumas dicas para você treinar o alfabeto, porque nesse início as suas mãos elas são um tanto que duras, não é verdade? A, B, C, chega a quase ter que fazer fisioterapia nos dedos, não é? Eu sei, é assim mesmo, todo mundo começa com essa dureza nas mãos, não se preocupe. Com o tempo, com a prática, você vai se acostumando e aí vai ficando mais fácil. Então, quais são essas dicas?
Treine com as duas mãos, para início de conversa. Logo depois que você treinar com as duas mãos, você vai começar a treinar sílabas. As vogais A, E, I, O, U. Treine A com A com E, A com I, A com O, A com U. Depois inverta. E, A, E, I, O, U e assim por diante. Acabou as vogais, começa com as sílabas. Ba, Bé, Bi. Como a gente aprende na escola mesmo. Faça isso e a sua datilologia ela vai melhorar muito. Outra coisa, gente, que é meio que enganoso, é que nós precisamos só da Libras para poder falar em Libras. Não, nós precisamos da nossa língua materna, que é o português, no caso. Você precisa conhecer bem o português. E como você vai conhecer bem o português? É lendo várias coisas, livros, revistas, jornais. Você precisa saber o significado das palavras e também você precisa saber como é que se escreve. Sabe aquela coisinha chata lá da escola de X com som de Z, X com som de S, C cedilha, 2 S? Pois é, a gente precisa aprender como que é a ortografia correta para na hora da datilologia não escrever a palavra errado, entendeu? Então, mas para que serve a datilologia? Libras é só isso? Ficar falando as coisas com o alfabeto? Não. A datilologia ela serve para nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de cidade, nomes de rua. E ela é usada como algum recurso. Às vezes você está sinalizando e aparece uma palavra que você não sabe ou não lembra o sinal. Então você tem esse recurso para poder pedir ajuda. É para isso que serve a datilologia. Como eu mostrei aqui no alfabeto, nós temos algumas variações. Eu disse para vocês do K, ou assim. Em alguns lugares, eu inclusive citei Minas Gerais, que faz o X para trás, né? Aqui eu estou em Minas Gerais, ao sinal de Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Passo o dedão aqui, ó, Minas Gerais. Há variações de regiões. Aqui em Minas, nós fazemos o X assim, mas em outros estados fazem o X assim para cima. Então, é uma coisa que você vai ver, a regionalidade, sinais que são variados dependendo da região onde eles estão sendo feitos. Então, o alfabeto, se você fizer uma pesquisa rapidinha, você vai ver que vai ter algumas variações nas letras. É por causa disso. Então, o K, o H, o X, vai ter algumas variações, mas não é nenhum problema isso. Você pode aprender todas as variações ou você pode saber apenas uma, que não tem problema nenhum. Mas, quanto mais você praticar a Libras, mais você vai se deparar com essas variações, mais você vai aprender e mais o seu vocabulário ele vai aumentar. A sua sinalização, a variação desses sinais vai aumentar. Eu quero aqui dar uma dica para vocês também de treino com as mãos, porque são muito parecidas. Por exemplo, o A com o S é muito parecido. Então, vocês podem treinar o A, o S, o E, que muda poucas coisas. A gente chama de parâmetros da Libras essas mudanças, tá? São 5 parâmetros atualmente catalogados, né, estudados. Mas tem aí estudos novos na área que dizem respeito a 6 parâmetros, mas isso ainda não foi disseminado com efeito. Então, por enquanto, são 5 parâmetros. São essas coisas que mudam. A movimentação, entende? Se só roda ou se só levanta para cima. Essas pequenas variações. Então, o A, o S, o E, você pode treinar ele em grupo. Você pode treinar o Q, o G, viu só? Muda só a orientação. Um é para baixo, o outro é para cima. Você faz esses grupos das letras que se parecem mais, ó, e treina elas para você ficar craque e não errar, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês.
o grupinho dessas letrinhas. Vamos pro número agora? Então vamos lá, ó, 0, igual ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acabei de fazer para vocês 5 configurações. 5, 6, ó, 6, 7, 8, o 8 tem que rodar. 8 e 9. Ok? 0, 1, 2, 3. Ah, mas eu não posso fazer assim? 1, 2, 3. Vamos por partes? Aprenda do jeitinho mais difícil para a gente ouvinte, que é assim. Dessa maneira, nós usamos justamente para numeração. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Quando nós fazemos assim, é mais usado para quantidades. Por exemplo, quantas maçãs? Maçã. Põe aqui na boca, para cima e para baixo, como se você fosse morder. Maçã. Quantas maçãs você tem? Ah, eu tenho 2 maçãs. Então você pode fazer dessa maneira. Mas, por exemplo, eu vou contar com uma criança. Vem cá, vem aprender a contar. 0, 1, 2, 3. Você vai fazer 0, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Siga-nos nas redes sociais, tá bom? Aqui no YouTube e também lá no Instagram, Libras School, para vocês aprenderem mais. Beijinhos e até a próxima. Valeu, pessoal!